Olá, sejam bem-vindos ao nosso canal da Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Ministério do Belém, com sede aqui na cidade de Toledo, estado de Minas Gerais. Sede essa presidida pelo nosso pastor Damião Santos. Eu sou o pastor Carlos Cassiano e hoje nós estamos iniciando um novo projeto. Estamos dando início às nossas pré-aulas da Escola Bíblica Dominical. Semanalmente, no máximo às terças-feiras, nós estamos antecipando a lição que estará sendo comentada aos domingos. Então, estaremos antecipando essas lições aí, produzindo um conteúdo claro, explicativo, aplicativo, para os amantes das Escrituras, para todos aqueles que estão iniciando a sua trajetória de professores de escola bíblica dominical e todos aqueles também que anseiam conhecer e estar melhores preparados, com relação aos nossos temas da escola bíblica dominical. Pois bem, na lição de hoje, nós vamos estar abordando o terceiro trimestre de 2021, da editora CPAD, o plano de Deus para Israel em meio à infidelidade da nação. A lição de hoje, lição 4, 25 de julho de 2021, vai estar falando sobre Elias e os profetas de Baal. O texto áureo vai nos dizer: então caiu fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, e as pedras, e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. 1 Reis, capítulo 18, verso 38. A verdade prática: o Senhor sustenta com sua forte mão todos os que estão dispostos a proclamar a verdade de que Ele é o único Deus digno de adoração. A leitura bíblica em classe desta lição 4, ela está aqui no livro de 1 Reis, capítulo 18, e também alguns versículos do livro de 1 Reis, capítulo 19. Vamos estar então aqui lendo a introdução para darmos início à lição. Introdução. O profeta Elias é um dos mais relevantes personagens da Bíblia. Foi ele que apareceu com Moisés no Monte da Transfiguração, conversando com Jesus. Este destacado profeta é, sem dúvida, um modelo de servo perseverante e fiel para todo cristão. Nessa lição, veremos como Elias desafiou corajosamente a idolatria em Israel, como orava de modo simples, mas cheio de confiança, e como, apesar de tudo, o que fez expôs sua humanidade ao cair em desânimo. É interessante nós destacarmos já desde o início nessa introdução que Elias, o profeta Elias, foi um grande expoente nas escrituras bíblicas. A despeito do grande evento que aconteceu no Monte Carmelo, envolvendo essa disputa entre Elias e os 850 profetas envolvendo Baal e Azerá, e como Deus se manifestando a sua autoridade e o seu poder. A Bíblia vai falar como Elias, por intermédio da sua ousadia e propriedade, declarou que num período de 3 anos não choveria, não cairia água sobre Israel. E em meio a este cenário, a Bíblia também vai nos mostrar que depois de ter vivido tamanha experiência com Deus, adiante da ameaça ou das ameaças de Jezabel, agora Elias, ele é tomado por uma crise emocional. E com isso, com medo da própria vida, a Bíblia vai dizer que ele agora foge, se esconde e deseja a própria morte. Então, na introdução de hoje,
já se faz necessário deixar claro que não existem super-homens da fé, não existem mulheres maravilhas da fé, não existem pessoas dotadas de um poder sobrenatural simplesmente pelo fato de serem pessoas usadas a serviço de Deus. A Bíblia vai falar, por intermédio das Escrituras, em Tiago, capítulo 5, versículo 17, que Elias era um homem sujeito às mesmas paixões, era um homem sujeito às mesmas fraquezas, um homem sujeito às mesmas emoções que nós sentimos também nos dias atuais. Muitas das vezes estamos passando por momentos difíceis e este momento de pandemia que estamos enfrentando é um momento muito difícil e às vezes não sabemos lidar com essa situação ou entramos em uma confusão acerca da nossa fé mediante aos problemas, em meio às crises, às vezes não sabemos como lidar. E na lição de hoje, o texto vai nos ensinar e nos mostrar com clareza todos os efeitos, os sintomas, os desafios que nós enfrentaremos e também como lidar e como Deus, no seu cuidado especial, ele vai cuidar e tratar dos filhos seus. O tópico 1 da lição vai estar nos falando desafio no Monte Carmelo. O subtópico 1 nos diz: o zelo de Elias o pôs diante de um confronto. Lendo aqui o subtópico 1, o texto da revista vai nos dizer: devido à apostasia do povo e à falta de liderança espiritual do rei Acabe e de outros que lhe antecederam, Elias, como alguém que conhece muito bem a Deus, que serve, viu-se na condição de lançar um grande desafio diante de todos. Mandou chamar os profetas de Baal e lhes incitou, dizendo: o Deus que responder por fogo, esse será Deus. O profeta foi levado a fazer isso em função da pergunta sem resposta que lançou antes do confronto. Até quando cocheareis entre dois pensamentos? Se o Senhor é Deus, seguiu, e se Baal, seguiu. O povo não tinha resposta para esta pergunta, porque estava em dúvida sobre quem de fato era o verdadeiro Deus. Em primeiro lugar, é interessante se destacar que Israel estava vivendo um colapso. E este colapso se deu pelo fato dos desmandos e da falta de liderança a qual o povo foi subjugado. A Bíblia vai nos falar que as alianças às quais Acabe fez trouxe muito mal e as concessões que ele fez foi permitindo que outras formas de adoração fossem sendo introduzidas em meio à nação, e isso foi colocando em dúvida a fé dos servos de Deus. A Bíblia vai nos falar que Acabe permite, com a sua aliança, com o seu casamento com Jezabel, que outras religiões fossem introduzidas em Israel. A exemplo, outros deuses como Baal e Azerá. E agora Israel, ele não está sob a direção apenas de um Deus. Agora, pela concessão de Acabe, Israel, ele vive uma multiplicidade de deuses. Ou seja, e o povo agora, ele começa a perder a referência. O povo agora começa a perder o foco e a direção. E o que nós vemos nesse texto é que Elias surge em meio a este cenário caótico, questionando o povo acerca da sua própria decisão. O povo agora estava em dúvida, o povo agora estava vivendo debaixo de uma tempestade, semelhante a uma maré sendo levada, uma onda sendo levada de uma direção para outra. E Elias, ele surge nesse cenário para restabelecer a ordem e forçar o povo a tomar uma única e certa decisão. Quando Elias, ele nos fala: até quando cocheareis em dois pensamentos?
Elias está trazendo à luz a questão de que o povo, esse texto cochear em dois pensamentos, ele traz a ideia de uma pessoa manca, que ao andar, ao posicionar uma perna, ele lança o corpo para a esquerda, e dar o outro passo, ele lança o corpo no sentido contrário. Ou seja, ele não tem firmeza. Ora ele está para a direita, ora ele está para a esquerda. E era semelhantemente a situação em que o povo estava vivendo. Ora, o povo servia a Deus, ora, o povo acreditava nos falsos deuses. Ora, o povo se lembrava de Deus, ora, o povo estava envolvido nessa falsa idolatria. E Elias surge nesse cenário porque existe uma necessidade do povo novamente se posicionar e tomar uma decisão, porque Deus, ele não aceita ser dividido. Deus, ele não aceita dividir a sua deidade com ninguém. E em meio a este cenário de apostasia, Elias agora surge para desafiar os profetas de Baal e estabelecer a ordem do único e verdadeiro Deus em Israel. É interessante destacar que este cenário de apostasia, nós precisamos pontuar algumas questões. A apostasia, o desvio, ela não acontece de qualquer maneira. É uma sucessão de erros, é uma sucessão de atitudes que vai fazendo, que vai gerando este esfriamento, essa frieza e este afastamento de Deus. Nós podemos usar como exemplo as consequências do próprio filho pródigo. A Bíblia vai falar que o filho pródigo, ele não foi de uma hora para outra que ele tomou a decisão de abandonar tudo. Foram fatores, foram situações que foram acontecendo na sua convivência com a sua família, em que ele foi perdendo. Ele perdeu o amor pelo pai, ele perdeu o amor pela casa, ele perdeu o amor pela família e, por fim, ele perdeu o amor pela herança. Hoje, nós podemos traduzir isso em sentimentos que muitos de nós sofremos na igreja. Muitas vezes, nós perdemos o gosto, o paladar pela palavra de Deus que é pregada. Perdemos a comunhão com os irmãos que faz parte da comunidade. Por fim, nós perdemos a alegria, o prazer de estar na igreja. E a consequência disso é abrirmos mão da nossa herança, que é a nossa salvação. Quantos estão hoje fora da igreja? Mas não foi algo que aconteceu do dia para a noite. Foram uma série de sucessões que foram gerando consequências, e essas consequências, elas foram minando a fé, a esperança e a alegria e fazendo com que as pessoas se distanciassem, perdessem o foco. Isso aconteceu com Israel. As consequências que essa idolatria trouxe ao povo, as concessões que eles foram fazendo, foi enfraquecendo o seu relacionamento com Deus, a ponto deles não conseguirem trazer a resposta para o profeta Elias acerca de quem realmente eles deveriam acreditar, se era em Deus ou se era nos profetas ou em Baal e Azera. Perceba que o confronto que Elias propõe, esse confronto não é para estabelecer o poder de Deus, não é para estabelecer a identidade de Deus, não é para estabelecer a grandeza de Deus, porque a história vai contar os feitos, o poder e a soberania de Deus. O que Elias ele propõe com este confronto é mostrar realmente quem manda, quem está na direção. O objetivo desse confronto era manifestar o Deus verdadeiro e, com isso, forçar, ou incentivar a nação a tomar uma decisão. Eles precisavam se posicionar, eles precisavam decidir. Não dava para servir a Deus e a Baal. Não dava para andar de uma direção a outra. Eles precisavam se posicionar. Ou serviam a Deus
ou não serviam a Deus. Então, Elias surge nesse cenário e propõe esse desafio, este confronto, e nesse confronto, a manifestação de Deus tem o objetivo de restabelecer a ordem. Deus é o maior interessado em fazer com que o seu povo siga o curso dos seus planos. Então Deus, ele manifesta sua glória em meio a este cenário para que o povo saiba, Deus está no controle de tudo. Deus é o único Deus a ser adorado. Deus é o único soberano e ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Talvez para nós, nos dias atuais, em muitos casos, é fato que nós passamos por períodos de tanta turbulência, e em meio à turbulência, às perdas, às dificuldades, às vezes surgem na nossa mente essa dúvida: se Deus existe, por que tantas coisas estão acontecendo? Mas saiba de algo nesse instante: Deus, ele está no controle da sua vida. Deus, ele está no controle de tudo. E ele é o maior interessado em lhe abençoar, em manifestar sobre as nossas vidas de forma miraculosa, para que nós tenhamos a convicção de que ele é o único Deus a ser adorado. No tópico 2, a lição vai estar falando o problema de não saber a quem adorar. O texto vai nos dizer: esse triste dilema espiritual se faz presente todas as vezes que o povo de Deus se envolve com a idolatria, pois os que adoram ídolos não conseguem enxergar o verdadeiro amor e cuidado divinos, uma vez que, a despeito de terem todas as características de divindade, esses pretensos deuses não passam de ilusão inventada pelo homem. Entretanto, mesmo sendo falsos, estes ídolos exercem muita força e influência sobre o coração do homem, tornando-o tão ignorante quanto eles próprios. Vale destacar que os ídolos não precisam necessariamente ser físicos, pois podem estar camuflados no coração humano a fim de controlarem as decisões e toda a vida de uma pessoa. Jesus nos alertou sobre isso em Mateus capítulo 6, verso 24. No Salmo 103, versículo 7, a Bíblia vai nos dizer: fez notórios os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos filhos de Israel. O salmista, ele nos traz a lume a questão da intimidade que Moisés tinha, porque ele conhecia Deus na sua intimidade. Deus falava com Moisés, Deus se revelava a Moisés. O relacionamento de Moisés com Deus era algo de forma pessoal. E quando o salmista vai falar e fez notório os seus caminhos a Moisés, isso fala de relacionamento e fala de intimidade. E quando o texto seus feitos aos filhos de Israel, isso vai manifestar o poder da mão de Deus, o poder dos feitos miraculosos de Deus em favor do seu povo. Perceba que a idolatria, de uma forma simples, e o nosso objetivo aqui não é trazer nenhum conteúdo teológico, mas em si um conteúdo aplicativo que nós possamos extrair e aplicar diariamente nas nossas vidas. A idolatria, ela pode ser traduzida por tudo aquilo que tira a atenção de Deus nas nossas vidas e ocupa o seu lugar. Nós fomos criados em uma sociedade aonde tudo aquilo que assume a forma de uma imagem, a forma de um ídolo, é considerado idolatria. Nós crescemos à luz de que os ídolos, as imagens da igreja católica, eram considerados idolatria. E a cada imagem um simbolismo. Nós crescemos
adiante de uma cultura onde existe uma imagem do Deus impossível, existe uma imagem que protege, existe uma imagem que cuida disso, existe uma imagem para quem quer casar, existe uma imagem para quem quer ser próspero. Então nós crescemos dentro de uma cultura onde a idolatria ela assume a forma de imagem. Mas o texto vai nos falar que a idolatria não necessariamente ela tem a forma de uma imagem. Ela pode ser algo construído no coração do homem. O homem pode construir dentro do seu coração um sentimento, uma adoração e uma idolatria a ponto de que isso o afaste de Deus. Nós estamos vivendo uma geração aonde esta geração ela está criando os seus ídolos, ela está criando a sua forma de adoração. Nós estamos vivendo uma geração de adorador, aonde ele constrói imagens em seu coração, ídolos em seu coração, que convenha com as suas necessidades. Estamos vendo uma geração que não quer adorar a um Deus que constrange, não quer adorar a um Deus que lhe constranja a ponto de que ela entenda que ela precisa mudar os seus atos pecaminosos, ela precisa mudar de direção, ela precisa mudar o curso da sua vida. Vivemos uma geração que está construindo uma imagem de Deus, está construindo um conceito de Deus, mas esse Deus, ele não pode sair da página A para a página B. Este Deus, ele tem que ser um Deus que apenas abençoa, um Deus que apenas decreta bênçãos sobre a vida daqueles que o buscam, mas a partir do momento em que desse Deus comece a exigir um posicionamento, uma mudança de vida, uma transformação, esse Deus já não é mais interessante. Então, são esse tipo de idolatria que está sendo construído. Nós vivemos uma geração que idolatra pregadores. Nós vivemos uma geração que, se tal pregador ele for convidado para pregar, a igreja lota, mas se for uma pessoa insignificante, não há interesse. Nós vivemos uma geração que construiu a sua idolatria sobre personagens, sobre pastores, sobre pregadores, sobre cantores, pessoas que se movem pelo nome, pelo status e pela posição das pessoas. Isso é uma forma de idolatria que é construída no coração do homem para atender a sua necessidade. Nós vivemos uma geração que constrói ídolos e adoradores. Nós vivemos uma geração onde existe campanhas semanalmente, culto da vitória, culto da prosperidade, culto disso, culto daquilo, mas não há espaço para que haja um culto aonde Deus manifeste a sua vontade, o seu querer. Nós vemos sendo construído diariamente formas e tipos de adoração, tipos de culto, aonde a proposta de entrega é só algo que venha saciar a vontade do homem. O homem de hoje, a geração de hoje, também não quer ser constrangida, não quer ser alertada, não quer ser advertida, não quer ser instruída nem tampouco exortada. A geração de hoje, ela tem a necessidade de adorar exatamente aquele tipo de culto, aquele formato de culto, aquele Deus que apenas possa abençoar e atender os seus desejos. Então, semelhantemente ao cenário de idolatria que estava envolvendo Israel, nós temos que hoje nos posicionar. Nós somos convidados nos dias atuais também a nos posicionar acerca de que Deus nós estamos adorando. Será que nós estamos dispostos a entrar dentro da igreja e estamos dispostos a ouvir o pastor, sendo um instrumento de Deus, nos advertir de que a vida que nós estamos levando não agrada a Deus? A nossa forma de pensar, a nossa forma de agir, a nossa conduta não é de agrado de Deus? Nós estamos dispostos a ser confrontados pela palavra acerca do nosso modus vivendi, acerca do nosso formato de vida e nos colocarmos à disposição e em condição para que Deus mude, transforme e permita que nós sejamos
transformados em uma nova criatura. Para que isso aconteça, nós somos também chamados, né? Nós somos atraídos também por esse texto a tomar uma decisão. Será que nós vamos para a igreja para adorar um cantor, um pregador? Será que quando aquele irmão mais humilde vai ministrar na igreja, será que há espaço dentro de nós para que nós possamos ouvir a palavra vinda deste irmão? Ou será que nós estamos sendo atraídos, né, por essa imensidão de ídolos que tem surgido na nossa geração? De alguma maneira, Deus, ele vai permitir um confronto para que nós sejamos levados a tomar uma decisão. O Deus que nos chamou, que nos escolheu, ele exige exclusividade. Falando do subtópico 3, do tópico 1, nós vamos estar falando sobre o desafio do fogo. O texto vai nos dizer: Elias tinha certeza de que Deus era com ele e por isso propôs um desafio. O Deus que respondesse com fogo deveria ser adorado. Os que andam com Deus não precisam desafiá-lo para testarem sua lealdade e seu amor. Tais pessoas são íntimas de Deus, que são impelidas, guiadas, conduzidas em seu coração para aquilo que o Senhor quer fazer. Portanto, não foi a vontade de Elias lançar o desafio, mas o do próprio Deus, para mais uma vez mostrar ao povo de Israel que ele era, sempre foi e será o único Deus verdadeiro a quem deveria servir. Note que os 4 elementos da natureza vai falar de terra, ar, água e fogo. Terra já é um ser existente. Ar já existe. Água já existe. Entretanto, fogo é um elemento que nós precisamos alimentar. O fogo, ele precisa ser alimentado para que ele mantenha aceso. Entenda que quando Deus ele propõe este desafio e Elias ele se submete a esse desafio, Elias não precisa provar nada a Deus. Elias não precisava demonstrar a sua confiança e a sua fé por intermédio da manifestação de Deus adiante deste fogo. Elias não tem o objetivo de provar nada. Elias tem intimidade com Deus. Elias conhece a Deus. Elias tem um relacionamento próximo e estreito com Deus. Alegoricamente, quando nós falamos acerca da importância de alimentar o fogo, a fé é um combustível que nos mantém próximos de Deus, que nos atrai a Deus e faz com que Deus se aproxime de nós. É por intermédio da fé que nós somos impelidos a orar, a ler as Escrituras, a buscar mais a Deus, a entender os planos de Deus para com a nossa vida, a entender qual é a vontade de Deus para a nossa vida. É por intermédio da fé que nós vamos estreitando esses laços de comunhão com Deus. Quanto mais nós nos dispusemos a buscar a Deus, menos nós estaremos atraídos pelas coisas e pelas atrações do mundo e mais próximos nós estaremos de Deus. Esta manifestação do fogo tem o objetivo de Deus restabelecer, por intermédio desta manifestação miraculosa, trazer novamente o povo para um relacionamento com Ele. O povo está em dúvida. O povo não sabe se posicionar, não tem uma resposta para Elias acerca do verdadeiro Deus. Então Deus agora se encarrega de manifestar a sua glória e o seu poder, para que, por intermédio deste ato, o povo venha se decidir e entender que só existe um Deus. Não há outro Deus. Deus está no controle de tudo. Deus está na direção de tudo. Deus está cuidando de tudo. Perceba que nós precisamos entender
que para que o nosso relacionamento horizontal ele manifeste a graça de Deus em nossas vidas, o nosso relacionamento vertical ele precisa estar ativo com Deus. Jesus Cristo, quando ele expira na cruz do Calvário, a Bíblia nos ensina que o madeiro que estava na vertical, ele era menor do que o madeiro central que liga a terra ao céu. A viga central, que era de um tamanho maior, nos ensina que a nossa comunhão com Deus, a nossa comunhão vertical, ela tem que vir em primeiro lugar. A nossa comunhão vertical, ela tem que ser intensa, para que a partir desta comunhão com Deus, nós possamos estender o nosso relacionamento na vertical. É a partir do relacionamento com Deus que eu me relaciono com a minha família, que eu me relaciono na igreja, que eu me relaciono no meu trabalho, que eu cultivo os meus relacionamentos interpessoais. O que Deus está estabelecendo com esse sinal é que Ele quer restabelecer a comunhão e o relacionamento com o seu povo. Talvez nesta noite, né? Porque eu falo nesta noite, né? Talvez neste momento seria a ocasião mais exata. Você possa estar vivendo uma fase difícil, um momento difícil, uma crise, talvez aonde o que você está passando, o momento que você está passando, talvez possa, né, colocar em xeque a presença de Deus, o poder de Deus ou a grandeza de Deus sobre a sua vida. Mas saiba, Deus, Ele é o maior interessado na sua vida, na sua causa e no seu bem-estar. E se você se permitir ser invadido, ser ministrado por Ele, Ele vai restabelecer esta comunhão contigo e vai manifestar sobre a sua vida o cuidado, a sua atenção e a sua provisão. Assim nós terminamos então o tópico 1, estaremos dando início agora no tópico 2, que fala sobre a oração de Elias. O subtópico 1 vai nos falar os preparativos de Elias. Diante da impossibilidade de resposta de Baal aos apelos de seus adoradores, Elias começou os preparativos para a operação do milagre. A primeira coisa que fez foi preparar o altar do Senhor, que estava quebrado, consequência imediata da idolatria. A seguir, juntou 12 pedras que simbolizavam as 12 tribos de Israel. Cavou um rego em volta do altar, colocou a lenha, dividiu o bezerro em pedaços sobre a lenha e pediu para que se derramasse 12 cântaros de água sobre o altar, de tal modo que ficasse totalmente encharcado o que estava nele e o rego em sua volta. Perceba que é importante destacar que o altar que representava toda a idolatria em Israel, diante de toda a impotência dos profetas, que durante aquele cenário todo não conseguiram invocar a manifestação do seu Deus, precisava ser reparado. Ou seja, era impossível Deus manifestar a sua glória depois da manifestação da impotência dos profetas de Baal. Deus ele não iria operar o seu poder, a sua glória, a sua ação miraculosa naquele altar de qualquer maneira. E uma lição prática que nós podemos tomar desse texto é que não adianta pegar atalhos, não adianta a gente tentar fazer as coisas de qualquer maneira. Deus ele não recebe a nossa adoração de qualquer maneira. Deus ele não recebe a nossa devoção de qualquer maneira. Deus ele exige que a nossa manifestação, que o nosso relacionamento atenda às suas expectativas, estas estabelecidas por ele. Nós podemos tomar, por exemplo, aquilo que aconteceu em 2 Samuel capítulo 6, quando o rei Davi, ele resolve ir tomar a arca e buscar a arca novamente.
o texto vai dizer que na alegria, no seu ímpeto de restabelecer a arca novamente, ele vai buscar a arca e permite que a arca seja colocada no lombo de um boi. Ou seja, ele não se preocupou que a arca jamais poderia ser levada, né, transportada no lombo do boi, ou num carro de boi. O que acontece é que alguém pagou o preço com a própria vida. Então Deus, ele não exige, Deus, ele não aceita que o que nós venhamos a fazer em prol dele seja feito de qualquer maneira. Quando Davi entendeu o porquê daquele incidente, ele restabeleceu a forma com que a arca tinha que ser trazida. Não é verdade? Segundo o texto nos ensina. E agora aqui, o que nós vemos é exatamente isso. A Bíblia vai nos falar, o texto vai nos falar que Elias, ele precisa reparar aquele altar. E ele começa com algumas prerrogativas. A primeira delas é juntar 12 pedras. Adiante do caos e do cenário que eles estavam vivendo ali, uma das coisas é que havia uma divisão no Reino do Norte e havia uma divisão no Reino do Sul. A Bíblia vai nos falar que o reino estava dividido, mas o que Deus está estabelecendo ali é que Deus nunca desejou que o reino estivesse dividido, é que nunca foi plano de Deus que o reino estivesse dividido. Então o que Elias, ele estabelece é que Deus tem um plano para a nação de Israel, Deus tem um propósito para o seu povo, e esse propósito também precisa ser restaurado. Elias, ele não coloca duas pedras aqui e mais 10 pedras ali. Não, Elias, ele coloca as 12 pedras juntas, porque Deus criou as 12 tribos e estabeleceu essas 12 tribos, e nunca foi plano de Deus que houvesse divisão ou separação. Ou seja, o que nós entendemos é que não existe uma adoração perfeita, não existe um altar perfeito. A nossa tentativa em querer ser perfeito adiante de Deus, isso já é um projeto falido, porque nós estamos adiante de um Deus perfeito, que opera em meio a seres imperfeitos. O que nós precisamos é entender que diariamente nós precisamos restaurar o nosso altar. Nós precisamos restaurar o nosso altar familiar, nós precisamos restaurar o nosso altar ministerial, nós precisamos restaurar o nosso altar enquanto servos, enquanto pai, enquanto filho, enquanto esposo, enquanto esposa, enquanto amigos, enquanto companheiros ministeriais, enquanto adoradores. Nós precisamos restaurar o nosso altar da nossa vida espiritual, e isso diariamente. O que Elias nos ensina é que existe um Deus perfeito, que não é plano dele que o nosso relacionamento, que a nossa fé esteja abalada, que os nossos relacionamentos, sejam familiares ou interpessoais, estejam divididos. O projeto de Deus é que diariamente nós tenhamos a sensação, o discernimento e a compreensão que existe um Deus perfeito, disposto a aperfeiçoar em nós, a partir do momento que nós nos coloquemos à disposição dele e nos permitamos ser restaurados pelo poder da sua palavra. O subtópico 2 do tópico 2 vai nos falar uma oração confiante. A oração de Elias foi simples e curta, contrastando com as súplicas dos profetas de Baal. Elias queria mostrar que para Deus responder não são necessárias cerimônias especiais, sacrifícios ou mutilações. Basta o exercício da fé no verdadeiro Deus. É relevante ressaltar que o profeta Elias, em sua oração, declarou diante do povo que o Deus a quem ele orava era o mesmo Deus dos patriarcas, Abraão, Isaque e Jacó, e que pelo fato de também ser um servo de Deus e estar cumprindo a vontade dele, tinha direito à manifestação divina como resposta. Nesta oração, o profeta expõe o verdadeiro motivo de ter erigido aquele altar e da necessidade de Deus responder com fogo, para que este povo conheça que tu, Senhor, és Deus e que tu fizeste tornar o seu coração para trás. Note que Elias nos ensina que ele não precisou de uma oração longa, de vãs palavras e vãs repetições para atrair a presença de Deus. Nós precisamos entender que a oração é o alimento da nossa alma.
A oração é o combustível, é o meio, é o elo de ligação, é o elo de relacionamento entre nós e Deus. É por intermédio da oração que nós conhecemos a Deus, é por intermédio da oração que nós apresentamos a Deus as nossas necessidades, é por intermédio da oração que nós vamos conhecendo a vontade de Deus e nos sujeitando à vontade dele, e também contemplando as suas manifestações, o seu poder, a sua autoridade. Perceba que Elias aqui, ele sai de cena quando ele se coloca na condição de servo. No seu discurso, ele apresenta a este Deus como um Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó, pelos seus feitos, pela sua aliança, pelo seu propósito em estabelecer a sua nação. Quando ele estabelece a sua condição de servo, ele está dizendo: não é por mim, não é porque sou eu, Elias, o profeta, o superstar da fé. Este Deus, antes de mim, ele já tinha uma aliança, um pacto com Abraão, Isaque e Jacó. Eu sou apenas mais um agente, mais um personagem que faz parte da história, daquilo que Deus ele fez no passado e ele vai continuar fazendo no presente. O que ele está deixando bem claro é que Deus nunca se calou, Deus sempre manifestou por intermédio da sua potente mão e restabeleceu os seus planos e os seus desígnios em todo o período da história. E esse seria mais um evento onde Deus se manifestaria pelo seu poder e pela sua glória. Eu quero encerrar este tópico dizendo: o que Elias nos ensina é que a oração, o poder da oração, não está em quem ora. O poder da oração não está no personagem que ora. O poder da oração está em quem responde. O que Elias está introduzindo, o que Elias está restabelecendo é que a oração, ela não precisava ser uma oração requintada, porque o poder não estava nas palavras que atrairiam a presença de Deus. O poder estava naquele que responderia, na manifestação sobrenatural. E foi isso que Deus fez. Com poucas palavras, Deus ele mandou fogo do céu respondendo à oração de Elias. Então, que você possa entender que Deus ele responde a sua oração. Que o poder está na manifestação, na resposta, no cuidado e na intervenção de Deus. Nesse exato instante, talvez você possa estar passando por um grande dilema. E o sentimento do meu coração é que nesse exato instante você seja convidado. Eu te convido. Em poucas palavras, ainda que você não tenha um português apurado, um vocabulário apurado, não importa. Com o teu sentimento, com o teu coração, com a tua simplicidade, com o teu coração quebrantado, coloque para fora agora a tua necessidade diante de Deus. Permita que Deus se revele adiante da sua vida e te responda, trazendo a resposta, o cuidado e a provisão. Porque Deus, ele é o maior interessado na sua vida. Não é o fim. Não pare, não desanime. A tua bênção, o teu milagre está ao toque de uma simples e humilde oração. Que Deus te abençoe. No subtópico 3, nós vamos estar falando agora sobre a misericórdia de Deus. Que coisa linda! Na oração de Elias está claro que o desejo de Deus era que seu povo se voltasse para ele através daquela demonstração de poder. A descida do fogo que consumiu o holocausto, a lenha, as pedras, o pó e ainda secou toda a água que estava ao redor do altar é uma exata comprovação, não apenas de que ele é Deus e está acima de tudo e de todos, mas de que ele estava dando a Israel uma nova oportunidade de comunhão. A reação do povo foi unânime em reconhecer que o Eterno é o Deus verdadeiro. Com isso, a seca que já durava 3 anos e meio terminou. Elias subiu ao cume do Monte Carmelo, orou a Deus e caiu uma abundante chuva. É interessante ressaltar
sobre a misericórdia de Deus, que existe uma balança tênue adiante de Deus. De um lado desta balança é a misericórdia de Deus e do outro lado é a graça de Deus. Para que você entenda de uma forma simples e clara, a misericórdia de Deus é exatamente aquilo que Ele não nos dá quando nós merecemos. A misericórdia de Deus é quando Ele não nos dá o castigo a qual nós merecemos por termos cometido um ato. Mas a Bíblia vai nos falar que a graça de Deus é um favor imerecido. Enquanto a misericórdia, ela não nos dá aquilo que nós merecemos, nós entendemos que a graça, ela vai nos dar exatamente aquilo que nós não merecemos. Entenda que a misericórdia de Deus, ela fez com que essa manifestação, aonde Deus ele manda fogo do céu, pudesse novamente restabelecer o elo, a comunhão, o relacionamento com Deus. O povo estava vivendo um período de apostasia, de idolatria, de dúvida e de incerteza. Deus ele poderia simplesmente ter virado as costas ou nem tampouco ter respondido à oração de Elias. Mas este povo era de Deus, este povo estava debaixo de promessa, e Deus não ia se permitir colocar em dúvida a sua autoridade e o seu poder. Nessa manifestação, por intermédio da sua misericórdia, o que Deus está fazendo é dando uma nova oportunidade. É permitindo que aquele povo vivesse um novo tempo. A Bíblia vai falar que eram 3 anos e meio de seca. A Bíblia vai falar que depois de Deus ter respondido à oração de Elias, Deus mandou abundante chuva. O período da seca acabou. Entenda que Deus, ele estabelece relacionamento com o seu povo e note que é um efeito, cascata. A Bíblia diz que Deus responde à oração de Elias. Quando o fogo desce e consome aquele holocausto, o povo, o texto vai dizer, foi unânime em reconhecer a grandeza, o poder, a direção de Deus. O povo se permitiu estabelecer o lugar de Deus no centro e na direção de tudo. E a Bíblia vai dizer que com isso, quando o povo reconhece, a seca acaba. Quando o povo reconhece, Elias agora, ele vai para o monte porque a chuva está vindo, a abundância de água está chegando, o período de seca está acabando. A Bíblia diz que Deus, ele abre um novo tempo, ele dá uma nova chance, e com essa nova chance, ele traz um novo tempo, aonde a seca já não existe mais, e agora a chuva de bênçãos estão prestes a desaguar, e vão desaguar sobre o seu povo. Eu tiro deste texto alguns ensinamentos, aonde nós estamos vivendo muitos períodos de seca espiritual. A nossa fé já não é mais a mesma, a nossa esperança, ela foi saqueada em meio a esta pandemia. Quantas pessoas estão vivendo as suas perdas, as suas incertezas, os seus lutos, as suas amputações em detrimento desta pandemia? Quantas pessoas estão vendo a sua estrutura de fé sendo abaladas por consequência desta pandemia? Quantas pessoas estão com a sua musculatura espiritual fragilizada por consequência dessa pandemia? Quantas pessoas já não sentem mais a mesma fé? Talvez eu falo com você que nessa noite está vivendo exatamente esse cenário. A tua fé não era a mesma. Você tinha uma estrutura de fé antes da pandemia. A sua musculatura espiritual era enrijecida antes da pandemia. Veio a pandemia, as perdas, as amputações, as dificuldades e as consequências foram fazendo com que você adoecesse. Talvez eu falo com você nesse momento que está vivendo esta crise, talvez esta dúvida, esta incerteza, mas eu quero levar a você uma palavra profética. Deus hoje, ele quer restabelecer contigo um novo relacionamento.
Deus, nesse exato instante, Ele quer acabar com a seca na sua vida. Ele quer mudar, transformar esse período que você está vivendo de seca espiritual. Reconheça neste momento, pare por um instante e reconheça. Clame a Deus, restabeleça o seu relacionamento com Ele, porque tenha certeza que a partir deste momento o Senhor vai transformar esta seca que você está vivendo em uma abundante chuva espiritual. É nisso que eu creio, e se você crê, toma posse que a partir de hoje o Senhor tem mudança para a sua vida. Entrando no tópico 3 agora, a lição vai nos falar Elias em Horebe. Subtópico 1, os feitos e a exaustão do profeta. Elias chegou à exaustão diante de tantos embates que enfrentou para fazer o povo de Deus retornar ao caminho. Isso mostra que até mesmo os crentes mais fiéis podem vir a sofrer depressão e desânimo na sua caminhada, mesmo depois de serem usados pelo Senhor de forma extraordinária como Elias. Isso significa que aqueles que ascendem em posição na obra de Deus também podem descer em proporções iguais. Vejamos os grandes feitos de Elias em sequência. Conseguimos reunir o povo no Carmelo através de Acabe, seu inimigo, fez descer fogo do céu no altar molhado, fez o povo, mesmo em rebeldia, se dobrar diante do Senhor, eliminou cerca de 850 profetas de Baal e Azerá, que recebiam apoio do rei Acabe, fez chover após grande período de seca, correu mais depressa que a carruagem de Acabe e foi sustentado por um anjo. É interessante, esse texto nos mostra que não existem superstars, super-heróis da fé. Todos nós somos dotados de um sentimento emocional. Todos nós somos feitos de carne e osso. E às vezes a dimensão que nós vivemos, a posição que nós exercemos ministerial, isso não nos impede de passarmos por crises, de passarmos por conflitos emocionais, por sentimentos de angústia, de aflição ou mesmo depressão. O texto vai dizer que depois de todos estes eventos, Elias agora ele sucumbe diante de uma ameaça. E o que isso revela? Isso revela exatamente a nossa fragilidade. O fato de sermos instrumentos de Deus, o fato de estarmos às vezes em uma posição de destaque, isso não quer dizer que nós devemos descuidar da nossa saúde emocional. Isso não quer dizer que nós devemos descuidar da nossa saúde espiritual. Nós precisamos perseverar diariamente. Nós precisamos fechar todas as brechas da nossa vida espiritual, da nossa vida emocional, porque nós estamos debaixo de duros e sérios e severos ataques. O que o texto vai nos dizer é que mesmo frágeis, porque somos seres humanos, mesmo estando a serviço de Deus, nós podemos sim, em determinado momento, nos desapercebermos de tudo aquilo que Deus tem feito. E em meio a uma situação, a uma crise, a um problema que surge em nossa vida, nós podemos entrar em parafuso, nós podemos ser tomados de um sentimento que venha nos trazer uma tristeza, uma angústia, ou semelhante até o próprio profeta Elias, a fuga e o desejo da morte. Mas eu quero te dizer algo nesse instante. Saiba que Deus, Ele cuida de você. Deus, Ele está no controle de tudo. Deus, Ele não vai te deixar sucumbir. Esta luta que você está passando, este momento que você está passando, ele não é o teu fim. Deus está na direção e Ele vem em teu socorro, em nome de Jesus. O subtópico 2, ele vai falar o pedido para morrer. A Bíblia nos narra nessa história, nesse tópico, que Elias agora, diante da ameaça de Jezabel, ele se esconde numa caverna e pede para morrer. Perceba que o que dá para entender nesse texto é que, na verdade, nem sempre aquelas pessoas que querem morrer, que pedem para morrer, necessariamente elas querem acabar com a sua vida. O que acontece em muitos casos
é que essa pessoa está com uma dor, e essa dor ela pode ser representada por uma série de coisas. Essa dor pode ser uma dívida, essa dor pode ser uma doença crônica, essa dor pode ser uma ameaça, que nem sofreu Elias. Essa dor ela pode ter uma representatividade grande. Essa dor pode ser uma falência, como muitos empresários em meio a esta pandemia. Eles perderam as suas empresas, perderam seu emprego, perderam suas posses, perderam seus negócios, e com isso muitas dessas pessoas permitiram-se sentir este sentimento, desejar a morte, mas não é porque elas querem acabar com a sua própria vida, propriamente dito, é porque a dor que ela está passando, o momento da perda, o momento da amputação, pessoas que perderam um ente querido, perderam um pai, perderam uma mãe, perderam um filho, necessariamente elas não querem perder a sua própria vida, é que aquela dor faz com que elas percam a alegria de viver, o prazer de viver, a esperança e a expectativa de vida. E psicologicamente isso acaba gerando nela um sentimento de acabar com a dor. O que ela quer não é acabar com a sua própria vida, mas necessariamente o que ela quer é pôr fim àquela dor. E às vezes a única maneira de pôr fim àquela dor é abrindo mão da sua própria vida. Isso revela psicologicamente o nosso estado emocional. Quantas situações nós estamos vivendo semelhante ao profeta Elias, salvo as suas proporções, né? Esta pandemia tem sido um cenário que tem exposto demais a nossa fragilidade e externado, né, a nossa fragilidade emocional, colocando para fora os nossos sentimentos, as nossas dores e os nossos medos. Mas o que esse texto nos ensina é que, como seres humanos, nós precisamos entender que somos passíveis desse sentimento e que nós não podemos ser dotados de orgulho, nós não podemos nos revestir apenas, né, de uma religiosidade a ponto de achar que o fato de sermos religiosos nós estamos imunes a tudo. De forma alguma. Nós precisamos tratar do nosso coração, nós precisamos tratar da nossa alma, nós precisamos de ajuda, nós precisamos nos abrir, nós precisamos nos relacionar, nós precisamos pôr para fora, nos expor, nós precisamos recorrer a um pastor, a um amigo, a um pai, até um psicólogo, se for o caso, para que nós possamos colocar para fora os nossos medos e os nossos anseios e nós possamos receber o devido tratamento. Temos um Deus que cuida de nós, mas Deus nos colocou pessoas capacitadas ao nosso redor para nos ajudar em todas as áreas. Talvez você nesse momento esteja vivendo um momento difícil. Não se tranque, não faça da sua vida uma ilha. Não permaneça nesse cenário sozinho, porque você não vai suportar. Não tente suportar sozinho esse peso. Não tente carregar esse fardo sozinho, porque o Senhor não nos fez ilhas. Talvez nós não tenhamos estrutura espiritual para suportar isso sozinho, mas procure ajuda, abra o teu coração, peça ajuda de Deus, abra o teu coração para Deus, procure o teu pastor, procure um amigo, procure alguém para dividir esse fardo, porque Deus tem socorro neste momento para a sua vida. Não é o teu fim e a tua história não termina neste momento adverso que você está passando. Entrando agora no último subtópico 3, a lição vai nos falar a resposta de Deus. Deus interveio de forma miraculosa, enviando até Elias um anjo que lhe trouxe pão e água, tirando-o daquela situação de intenso desânimo. Nisto, depreendemos que a comunhão e a palavra estavam à disposição do profeta. A partir de então, ele se deixou levar pelo mover de Deus, através do vento, do terremoto, do fogo, da voz mansa e delicada. Elias teve a oportunidade de confessar seu estado de desespero, e Deus lhe deu novos sentidos para continuar seu ministério. Ungir Azael como rei da Síria, Jeú como rei de Israel e Eliseu para lhe suceder como profeta. Perceba que existem momentos da vida da gente que o desespero, que o medo nos afasta de Deus, nos leva para distante de Deus. Note que quando Deus ele vai até Elias, a preocupação de Deus é o que Elias estava fazendo em uma caverna escondido. Ou seja,
Deus vai de encontro à vida de Elias. Mesmo vivendo aquele momento, aquela dúvida, aquela incerteza, aquele sintoma, aquele paladar de morte que norteava a vida de Elias, a lição nos mostra que o melhor lugar para estar não é distante de Deus. O melhor lugar para enfrentar as nossas crises é na presença de Deus, é no cuidado de Deus, é sobre a influência de Deus. O melhor lugar para enfrentarmos as nossas lutas é saber que em meio a todo este cenário, Deus ele está presente, Deus ele está no controle, Deus ele está disposto. Para Elias, aquilo parecia ser o fim da sua jornada. Só sobrou eu, agora eu estou sendo jurado de morte, acabou tudo, não tem mais jeito. Deus ele chega de uma maneira suave, mostrando que adiante de todas aquelas manifestações sobrenaturais da natureza, Deus ele se manifesta de uma forma delicada, em uma brisa, em uma calmaria. E não só isso, Elias se depara com o Deus que traz provisão. Deus permite que o corvo vá até Elias e lhe leve um alimento. Elias precisava ser alimentado, precisava ser fortalecido, porque para Deus o ministério de Elias ainda não vinha acabado. Deus ainda tinha um plano na vida de Elias para que ele fosse um instrumento para ungir ainda 2 reis e ainda ungir a Eliseu no seu lugar. Talvez esta lição, nós vamos encerrar este conteúdo agora, e eu quero te dizer nesse exato instante, talvez na caverna das suas desilusões, das suas preocupações e dos seus medos, talvez alguma área da sua vida ela se encontre em um estado de falência, ou talvez você está sob o aspecto de alguma ameaça que propõe por fim a um plano, a um projeto, a um sonho, ou a algo que você está realizando, e talvez você está vivendo o seu momento de estar trancafiado na sua caverna, achando que o seu casamento não tem mais jeito, achando que a sua vida não tem mais jeito, achando que os seus sonhos também, eles se acabaram e chegaram ao fim. Eu quero encerrar nesse instante dizendo, para Deus isso não é o fim. Para Deus isso é só o começo de um novo tempo, de uma nova jornada, de um novo período. O meu sentimento nesse instante é que Deus te visita e te traga provisão, alimento espiritual, para que você se fortaleça nesse instante, para que você se anime, para que você se alegre, para que você retome, a sua vida e entenda que Deus tem muitas coisas ainda a realizar sobre a tua vida, sobre o teu chamado, sobre a tua família. Toma posse nesse instante em nome de Jesus. Encerrando aqui, essa é a primeira aula, a primeira pré-aula de uma série semanal que nós estaremos aí postando semanalmente às terças-feiras, antecipando a aula de cada domingo. Então, eu gostaria, antes de mais nada, que você se inscrevesse aqui no nosso canal, que você desse um like nesse vídeo, que você deixasse aí nos comentários alguma dúvida, alguma preocupação sua, para que eu pudesse, eu leio todos os comentários, nosso objetivo vai ser acompanhar todos os comentários, ler todos os comentários e dar um feedback a todos aqueles que estão nos acompanhando. Esse é o primeiro vídeo. E para que o YouTube ele julgue relevante e ele possa permitir que esse vídeo ele chegue a mais pessoas, eu te peço humildemente, se inscreva no nosso canal, comente esse vídeo, curta esse vídeo, compartilhe esse vídeo com seus amigos que precisam aprender um pouco mais da palavra, com pessoas que estão iniciando também na escola bíblica dominical. O nosso objetivo é ser uma bênção. Hoje, a aula de hoje foi um pouquinho mais extensa, porque esse é o primeiro vídeo desta série. Nós vamos estar criando uma playlist aqui no canal, só falando de escola bíblica dominical, mas o nosso objetivo é, nos próximos vídeos, nós reduzimos este horário para 30 minutos. As nossas próximas pré-aulas, elas vão estar aí, resumidas em 30 minutos, para que não seja desgastante. Então, mais uma vez,
compartilhe, se inscreva no canal se você achou esse conteúdo relevante, deixe aí nos comentários o que você achou, dê o seu feedback para que a gente possa melhorar e a cada dia e a cada pré-aula poder oferecer um conteúdo mais didático que venha atender às suas expectativas e atrair mais a presença de Deus. Eu sou o pastor Carlos Cassiano, falo aqui da cidade de Toledo, Assembleia de Deus do Ministério do Belém, e eu me despeço de todos com a paz do Senhor Jesus e fiquem todos com Deus.